Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 92º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. Depois disto, Davi consultou o Senhor dizendo: devo ir a algumas das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: vá sim. Davi perguntou: para onde devo ir? O Senhor respondeu: para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo as suas duas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá, e informaram a Davi que os homens de Jabes-Gileade tinham sepultado Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes-Gileade para dizer-lhes: benditos do Senhor sejam vocês por este ato de bondade para com o seu senhor, para com Saul, pois vocês o sepultaram. E agora que o Senhor use de misericórdia e fidelidade para com vocês, e eu também os tratarei bem por causa do que vocês fizeram. E agora sejam fortes e valentes, porque Saul, o senhor de vocês, está morto, e os da casa de Judá me ungiram para ser o seu rei. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos. Como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Manaim, e constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbosete, filho de Saul, saíram de Manaim e foram para Gibeão. Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi também saíram, e os 2 grupos se encontraram perto da cisterna de Gibeão. Um grupo parou do lado de cá da cisterna, e o outro do lado de lá. Então Abner disse a Joabe: que os moços se levantem e lutem diante de nós. Joabe respondeu: está bem. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça, meteu-lhe a espada no lado e caíram mortos juntos. Por isso, aquele lugar foi chamado de Campo das Espadas. Fica perto de Gibeão. Houve um combate intenso naquele dia, e Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael, que era ligeiro como uma gazela selvagem, perseguiu Abner, e na sua perseguição não se desviou, nem para a direita nem para a esquerda. Então Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael?
Ele respondeu: sou eu mesmo. Então Abner disse: desvie-se para a direita ou para a esquerda, agarre um dos soldados e pegue a armadura dele. Porém, Asael não desistiu de perseguir Abner. Então Abner disse mais uma vez: pare de me perseguir, do contrário, vou ter de matá-lo. E depois, como poderia eu olhar no rosto de seu irmão Joabe? Como Asael não quis deixar de persegui-lo, Abner o feriu na barriga com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu pelas costas. Asael caiu e morreu ali mesmo. Todos os que chegavam ao lugar em que Asael tinha caído morto paravam. Porém, Joabe e Abisai perseguiram Abner. O sol se pôs quando eles chegaram à colina de Amá, que está em frente de Giá, no caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se reuniram em volta de Abner, formando uma só tropa, e se puseram no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: será que a espada vai consumir para sempre? Você não sabe que serão amargas as suas consequências? Até quando você vai esperar para ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Joabe respondeu: tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta, e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais Israel, e a luta acabou. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão, e caminhando toda a manhã, chegaram a Manaim. Joabe deixou de perseguir Abner, e tendo reunido todo o povo, verificou que faltavam 19 dos homens de Davi, além de Asael. Porém, os servos de Davi tinham matado, dentre os de Benjamim e dentre os soldados de Abner, 360 homens. Levaram Asael e o sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e ao amanhecer chegaram a Hebrom. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo foi Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro foi Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, de Egla, mulher de Davi. Estes filhos de Davi nasceram em Hebrom. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita; o segundo, Daniel, de Abigail, a carmelita; o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Cefaías, de Abital; o sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se tornava cada vez mais poderoso na casa de Saul. Saul teve uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Isbosete perguntou a Abner: por que você teve relações com a concubina de meu pai? Abner ficou indignado com as palavras de Isbosete e disse: sou eu um cão a serviço de Judá? Ainda hoje sou fiel à casa de Saul, seu pai, e aos irmãos e amigos dele, e não entreguei você nas mãos de Davi. No entanto, hoje você quer me culpar por causa dessa mulher?
Que Deus me castigue se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E Isbosete não pôde dizer nada a Abner, porque tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faça uma aliança comigo, e eu o ajudarei a fazer com que todo Israel se junte a você. Davi respondeu: muito bem, farei uma aliança com você, porém uma coisa exijo: quando vier falar comigo, você não verá a minha face, se primeiro não me trouxer Mical, filha de Saul. Davi também enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dê-me de volta a minha mulher Mical, para poder casar com ela, dei como pagamento 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando atrás dela, até Baurim. Então Abner disse a ele: agora vá e volte para casa. E ele voltou. Abner falou com os anciãos de Israel, dizendo: no passado, vocês queriam que Davi reinasse sobre vocês. Façam isto agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Abner falou também com a tribo de Benjamim. E então ele foi dizer a Davi em Hebrom tudo que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Abner foi falar com Davi em Hebrom, e 20 homens estavam com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que tinham vindo com ele. Então Abner disse a Davi: eu me levantarei e irei para ajuntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazerem aliança com o rei. E meu senhor reinará sobre tudo o que quiser. Então Davi deixou que Abner partisse, e ele se foi em paz. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia deixado ir embora, e ele tinha ido em paz. Quando Joabe chegou com toda a tropa que estava com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio falar com o rei, que deixou que ele fosse embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: o que foi que o senhor fez? Eis que Abner esteve aqui e o Senhor o deixou ir embora. Agora ele se foi. O Senhor bem conhece Abner, filho de Ner. Veio para enganá-lo, para observar os seus movimentos e sondar todos os seus planos. Ao sair da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá, sem que Davi o soubesse. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o levou para um lado, no interior do porão da cidade, para lhe falar em segredo, e ali o feriu na barriga. E assim Abner morreu, por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Depois, quando Davi ficou sabendo, disse: eu e o meu reino somos inocentes diante do Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Que este sangue caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Que nunca falte na casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Assim, Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner, porque este tinha matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: rasguem as suas roupas, vistam-se de panos de saco
e façam lamentação por Abner. E o próprio rei Davi ia seguindo o caixão. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto à sepultura de Abner, e todo o povo também chorou. E o rei fez a seguinte lamentação por Abner: porque Abner teve de morrer como se fosse um tolo. As suas mãos não estavam atadas, nem estavam acorrentados os seus pés. Você caiu como quem cai diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então, todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Mas Davi fez este juramento: que Deus me castigue severamente se eu provar pão ou qualquer outra coisa antes que o sol se ponha. Todo o povo notou isso e aprovou essa atitude, assim como aprovava tudo o que o rei fazia. Naquele dia, todo o povo e todo Israel ficaram sabendo que o rei não tinha nada a ver com a morte de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus servos: saibam que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem. Hoje sou fraco, embora ungido rei. Esses homens, os filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao que fez esse mal como ele merece. Quando Isbosete, o filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, as suas mãos desfaleceram e todo Israel ficou consternado. Esse filho de Saul tinha a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná e o outro Recabe. Eram filhos de Rimom, o beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também a cidade de Beerote era considerada como pertencente a Benjamim. Os beerotitas tinham fugido para Gitaim e ali vivem como estrangeiros até o dia de hoje. Recabe e Baaná, filhos de Rimom, beerotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois, Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram. Eles tinham entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em sua cama, no quarto de dormir. Feriram-no e o mataram. Depois, cortaram a cabeça dele e a levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Levaram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, em Hebrom, e lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim, hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém, Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o beerotita, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, quando alguém me trouxe a notícia de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia, como recompensa, eu o agarrei e matei em Ziglag. Muito mais agora, que homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito. Será que eu não requereria o sangue dele das mãos de vocês e não os exterminaria da face da terra? Então Davi deu ordem aos seus moços e eles mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram junto à cisterna em Hebrom. Porém, pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. Chegamos ao fim da leitura de nosso 92º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã,
se assim o Senhor nos permitir.